Sejam muito bem-vindas ao nosso canal Reacenda Sua Sexualidade. Aqui nós tratamos de questões importantes que podem ajudar a você a reciclar, a reacender a chama do seu relacionamento. E hoje eu quero compartilhar com vocês de um evento do qual acabei de participar. Eu sou goiana, moro em Goiânia e acabo de participar de um evento que se chama Expo Viver Melhor. É uma ideia desenvolvida, uma organização de duas geriatras e uma psicóloga. E esse evento está acontecendo no Flamboyant Shopping Center de Goiânia. Esse evento ele inclui oficinas, palestras, debates, serviços dirigidos à população 50 mais, 60 mais. E então eu fui convidada pela doutora Isadora, uma médica geriatra, e também por doutora Rejane, ela é neuropsicóloga. Então eu fui convidada para debater um tema: sexualidade combina com que idade? E essa mesa, né, na verdade não foi uma mesa, foi uma conversa no sofá, bem informal, bem tranquila, em que uma geriatra era mediadora e quem debateu o tema foi um ginecologista, também sexólogo, e eu, né, psicóloga e sexóloga. Então, primeiro eu gostaria de cumprimentar as organizadoras do evento que tiveram essa brilhante ideia de congregar num espaço grande, no Flamboyant, que é um dos melhores shopping centers da cidade, se não o melhor e mais antigo, a trazer essas pessoas, né, 50 mais, 60, 70, 80, para discutir as suas questões. E eles trabalharam não só essa mesa, houve não só essa mesa nossa, mas dança, trabalhar negócios, enfim. O evento incentiva os idosos a se colocarem, a ressignificarem a própria vida, porque em geral nessa fase as pessoas estão ou quase aposentando ou já aposentadas e podem ter outras atividades, podem se dedicar, digamos, a alguma coisa que enquanto trabalhava, aquele período de mais necessidade de cumprir horário, de desenvolver uma carreira, e agora de repente as pessoas estão livres e podem pensar em outras situações nas suas vidas. Então foi muito interessante e elas tiveram, hoje é o primeiro dia e amanhã também haverá esse evento, e eu quero muito parabenizar, que foi uma ideia genial destas empreendedoras. E eu então participei dessa conversa no sofá, que foi muito interessante, e eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu falei lá. Então, a primeira coisa que eu falei foi que, em geral, as pessoas, pensando no tema da conversa do sofá, sexualidade combina com que idade? Então, eu iniciei aquecendo que as pessoas vão ao meu consultório e me falam, pessoas de qualquer idade, mas de modo especial,
essas pessoas de um pouco mais experiência e ou idade, elas vão ao meu consultório porque elas têm problemas e dificuldades ou com o relacionamento ou com a sexualidade. E nós sabemos que relacionamento e sexualidade são interligados. E quando eu recebo uma pessoa individualmente ou um casal, eu também preciso, além de explorar aquilo que a pessoa me traz, digamos, para ser mais clara, se a pessoa vem com um problema de relacionamento, eu exploro não só o que a pessoa está me dizendo, me trazendo, porque é o que a pessoa tem mais de genuíno, mas também as questões da sexualidade. E também o contrário. Se a pessoa ou o casal vem para mim com problemas de sexualidade, eu também investigo questões do relacionamento, porque não tem jeito, gente. Essas duas questões estão totalmente interligadas. Por quê? Nós somos seres humanos, mulheres e homens, gostamos de afeto, nós gostamos de atenção, nós gostamos de carinho. E a sexualidade se desenvolve no campo do relacionamento. E é interessante, até vou colocar uma questão que o médico debatedor que estava do meu lado, né, que nós dividimos ali o palco, a conversa no sofá, mediadas pela geriatra, ele diz o seguinte, a uma certa altura da conversa do sofá, ele disse, olha, eu estou vendo vocês, mulheres, debaterem, a mulher gosta de intimidade, a mulher gosta de carinho e tal. É bem verdade isso, vocês têm razão. Mas eu quero dizer, e achei legal o depoimento dele, mas eu quero dizer para vocês que nós homens também gostamos, é um homem dos seus 40 e poucos anos, em cerca, assim, não estou bem certo, mas ele disse, eu quero dizer que nós homens precisamos também de muito carinho, de muita atenção. Às vezes, nós temos mais dificuldade em afirmar isso, mas nós também precisamos de carinho, de atenção. Fica aí a dica, hein, meninas, porque, na verdade, ele tem razão, que nós mulheres somos, em geral, mais afetivas, nós gostamos de toque, de abraço, de nível de relacionamento mais gostoso, mas eu achei muito legal esse depoimento do Dr. André Marques. Então, e eu te cumprimento, André, porque foi genial ouvir de você esse seu depoimento. Então, ok. Eu então disse que eu sou procurada pelas pessoas que têm dificuldades sexuais e de relacionamento. E uma das grandes queixas, talvez a maior das queixas, seja, não importa que seja um homem ou seja uma mulher, é o desnível do desejo sexual entre os casais. O que isso quer dizer? Um deles quer mais, o outro quer menos. E convivem juntos ali, e aí a questão é como orientar esses casais para tentar equilibrar o seu desejo sexual ou saber, em função de que um casal que está junto há algum tempo, que se escolheu, que tiveram filhos e que tinha aquele tesão e que eram capazes de ficar muito tempo, por exemplo, fins de semanas, feriados ou em viagens, muito tempo,
por conta de dar carinho e tesão e um sexo gostoso um para o outro, o que acontece que esse casal chega a uma determinada idade e me conta, ó, acabou. O que era bom, acabou. O que é isso? O que isso quer dizer? Então, será que desejo, existe uma cota? Será que nós temos uma cota de desejo que quando gasta, acabou? Deu quer dizer, acabou, né? Chegou ao final da linha. E aí, eu acho que não. Exatamente quando o casal chega à terapia, ou um dos dois, porque é importante dizer que, na verdade, é de alguma maneira raro, pelo menos na minha experiência, já de 28 anos como terapeuta de casais e individual, e 15 anos como terapeuta sexual. Então, na minha experiência, desses anos todos, é muito difícil vir o casal. Já tive alguns casais, já tive inúmeros casais que vieram os dois, vem o casal. Mas a grande maioria, né, das vezes vem um cônjuge ou outro. E esse que vem, em geral, ele culpa o outro pelo desconforto, pelas dificuldades que o casal está tendo. Só que é muito interessante porque quando eu recebo aquela pessoa, né, aquele que chega, mas depois eu chamo o parceiro para depois checar as informações. E quando eu os recebo separadamente, aí eu faço um contrato com eles que eles têm liberdade de falar comigo aquilo que precisam falar, porque às vezes tem informações que eles têm dificuldade de falar na frente um do outro. Então eu colho as informações de um parceiro, depois eu colho a informação do outro, da outra, e para depois recolocar esse casal juntos, para que eles possam dizer um ao outro seus desconfortos, suas dificuldades, para que a terapia possa desenrolar. Então, aí começa uma caminhada para ajudar esse casal a reacender a chama do relacionamento. E então, trabalhando essa questão lá no evento, sendo perguntada pela geriatra, sexualidade combina com que idade? Respondi o seguinte, que no meu entender, e isso vou novamente falar para vocês, já tenho batido isso em outros vídeos, e vou continuar batendo na mesma tecla, porque isso é comprovado por pesquisas, comprovado na minha experiência pessoal e como terapeuta, então é algo que precisa ser dito, que precisa ser difundido, precisa ser espalhado. Sexualidade é vida, é necessidade básica, é fonte de energia, é fonte de amor, é fonte de carinho. Através da sexualidade nós nos curamos um ao outro. E como é que a gente cura pela sexualidade? É porque a pessoa, na sexualidade, aquela fusão, que é um momento bastante sublime, mais sublime, no meu entender, do encontro de dois seres que se amam, de dois corpos, e esse é um encontro que pode ser comparado ao êxtase, né? Que pode ser comparado ao êxtase. Então, aquilo que tem de mais sagrado, quando nós nos damos um ao outro, quando os parceiros se dão, é curativo. Essa relação é curativa e transcende. É do corpo, a partir do corpo que nós desenvolvemos a nossa sexualidade, mas a sexualidade transcende o corpo, porque se torna uma união de alma, de espírito, de mente, e que tem a ver com admiração, com carinho,
com doação. Então, eu sou apaixonada por esse tema, como vocês podem imaginar. Então, uma coisa que eu respondi é: já que a sexualidade é vida, é energia, é paz, é amor, é ternura, é tesão, é penetração forte, é sexo gostoso, então a sexualidade, vocês podem imaginar? Se a sexualidade é energia, é carinho, é tesão, é vibração, a sexualidade, gente, combina com qualquer idade. Vocês concordam? Não importa se o casal está na faixa de menos de 20 ou na faixa de 20 a 30, 40, 50, 60, 80. Gente, se é bom para valer, é bom para qualquer idade. Agora, tem uma coisa que a gente precisa de considerar. A sexualidade de um casal jovem, menos de 20, ela é diferente de um casal de mais experiência e de mais idade. Mas é importantíssimo colocar isso para poder desfazer o tabu de que sexualidade é só para jovem. Por quê, gente? Sexualidade do jovem é uma coisa. Então, o jovem pode ter a sexualidade que o corpo dá conta de ter, e a mente e a entrega que eu posso ter com meu parceiro. O jovem tem um nível de entrega e de tesão. A partir do momento que a gente que vão passando os anos, nós vamos ter a sexualidade que o nosso corpo, vamos dizer, aguenta, a sexualidade que o corpo permite, e constantemente regado com fantasias, desejos, toques. E aí, quando o casal chega a 50 a mais ou 60 a mais, quer dizer, em idade, o casal parece que esquece isso. Parece que esquece que já esteve bem e que tiveram tesão e que se apaixonaram loucamente e que ficavam tanto tempo trancados num quarto, seja do hotel, seja na própria casa, seja em algum lugar do mundo. Os casais esquecem que já tiveram isso. E eu costumo dizer, e vou dizer novamente, onde há cinzas, é porque já houve brasa. Então, nós precisamos de reacender essa brasa, né? Reacender essa brasa com sopro, com galheto, com papel, com tudo que a gente puder fazer. Pensa no atiçar um fogo na fazenda, no fogão a lenha. Atiçem o seu fogo, porque ele está aí dentro de você. Ele não voou, bateu asas e voou, não. Ele está aí. Você está só com dificuldade de reacendê-lo. Então, algumas coisas que impedem os casais de reacender essa chama que estava lá e que eles conviveram com essa chama, é porque com o passar do tempo, a rotina, as obrigações, os filhos, o trabalho e tantas situações que ocorrem na nossa vida, a gente vai divergindo, a gente vai mudando, e aí começam a haver as contradições, começam a haver as contradições mesmo da vida, os desencontros. De que modo? É fácil. É fácil pensar e dizer para vocês. Um dos cônjuges prefere transar à noite. Já o outro ou a outra está exausto à noite e prefere de manhã. Um dos dois prefere uma posição, o outro detesta aquela posição. E assim um esconde atrás da dificuldade do outro. Então, sem diálogo, sem conversar um com o outro, eles vão deixando a vida, sabe? Deixa a vida me levar. Eles vão deixando a vida levá-los. E isso, quem perde depois são eles mesmos. Porque pode chegar um tempo que essa convivência de
pessoas indiferentes sobre o mesmo teto, vire nada, vire um risco na água, ou as pessoas cansam uma da outra, porque todos nós, gente, nós precisamos de estabilidade, de segurança, nós precisamos de saber, tanto o homem quanto a mulher, nós precisamos saber que quando nós voltarmos para casa, depois de um dia de trabalho ou de outra atividade, nós precisamos saber que esse outro está lá, que esse meu amigo, meu amante, meu companheiro está lá me esperando. E só que acontece que se a gente não inovar também, não sair do lugar comum, não ousar, a tendência é um dos dois se cansar. E é por isso que eu estou dizendo, gente, vamos reacender essa chama do relacionamento. Vamos arranjar um jeito, vamos arranjar aí dentro da agenda um momento em que possa, tanto para um quanto para outro, para que possa haver esse encontro de tesão, esse encontro de amor e de doação. E outra coisa, gente, para que juntar tanto ressentimento? Me conta. Não precisa juntar tanto ressentimento. Muitas vezes, nós mulheres somos muito reclamonas, reclamamos de tudo, e queremos um amor de algum modo especial. Um amor, eu quero dizer, uma dedicação, uma atenção e um carinho. E às vezes a gente não para prestar atenção que o parceiro dá atenção sim para nós, do modo como ele pode dar atenção. Então, um recado para casais, né? De mais idade cronológica e mais idade juntos, tempo de relação juntos, vamos parar de reclamar um do outro, porque muitas vezes os casais, eu percebo isso, que eles discutem coisas fora da alcova. Eu costumo falar assim, os casais discutem coisas fora da alcova, mas os temas têm a ver com a alcova, quer dizer, os casais às vezes não têm liberdade de falar um com o outro exatamente o que sentem. Então ficam arranjando subterfúgios, tanto um quanto o outro, ficam arranjando subterfúgios para mandar uma mensagem, mas não uma mensagem direta. E aí eu fico pensando, por que nós não somos diretos e chamamos para conversar? Vem cá, vamos conversar uma coisa. Eu estou percebendo como é que nós estamos, isso não está legal, vamos tentar fazer diferente? E quem sugere vamos tentar fazer diferente, não pode ser só aquela pessoa que aponta para o outro, o erro do outro, por exemplo. Eu tinha uma cliente que ela tinha menos desejo do que o parceiro, e quando ela, afinal, aceitava transar com ele, ela botava uma lista de coisas a não fazer, como se fosse assim, manual de instrução. Se você quiser transar comigo, você deve cumprir tais e tais objetivos, ou tais cuidados, ou tais níveis de atenção. Só que ela esquecia, essa pessoa, que ela também não tinha lá tanta atenção com o parceiro. Isso é outra coisa. Quando nós demandamos atenção, nós precisamos dar atenção. E o mais importante eu gosto de falar isso também, seja você a mudança que você quer no outro. Então, se você quer carinho, dê carinho. Se você quer tesão, dê tesão. Elogie, pegando o que o Dr. André falou lá na nossa conversa de sofá, os homens também precisam de carinho, só que eles são menos abertos, têm menos coragem de colocar. E ele disse o seguinte, que quando ele recebe homens, que como clientes, o homem chega, senta, olha para ele e fala, ai, que bom, eu posso falar. Então,
Vamos pensar nisso, nós mulheres. O que acontece que às vezes a gente só reclama deles, mas a gente também não dá para eles o que a gente gostaria de receber. Então, é tempo, casais de mais idade, mais tempo juntos, é tempo de namorar, é tempo de esquecer essas mágoas, esses ressentimentos. Joga fora esse saco de ressentimentos. Então, nós precisamos aproveitar aquele corpo que nós temos, porque se o prazer de jovem era esplendoroso, era intenso, era arrebatador, aquele prazer, não que nós com mais idade não possamos ter prazeres arrebatadores, intensos, eu acredito que sim, vai depender do casal e da liga que existe entre eles, mas não dá para a gente ficar olhando para o passado. Aquele corpinho e aquela transa tinha a ver com aquele corpo, com aquele tempo. Então, é reciclar, gente. É botar no aqui e agora as possibilidades desse corpo. Não adianta lamentar e ficar em busca do paraíso perdido ou em busca do corpo perdido. A dica é usar o seu corpo, as possibilidades do seu corpo, a emoção que você pode ter. E nós podemos ter emoções esplendorosas com o corpo que temos. É só não ficar fixada naquilo lá do passado. Observar o presente, porque só aqui eu posso ter lembrança dos meus gozos de mais jovem, mas só aqui e agora que eu posso gozar. E com esse parceiro que está aí, a não ser que você queira trocar de parceiro. Então, antes de partir para isso, tenta reciclar o seu relacionamento. Seja gentil, seja afetuosa. Veja aí o recado do médico que dividiu comigo lá a conversa de sofá. É importante isso. Então, vamos abrir nossa mente, tá? Esse evento, quiçá, vai abrir muitas mentes de pessoas mais idosas para várias situações, para dizer para essas pessoas que é tempo de sonhar, é tempo de empreender, é tempo de ser ativo, é tempo de reciclar essa vida que de repente pode estar sem sentido pelo fato da pessoa ficar enclausurada naqueles paradigmas, naquelas coisas, tipo, eu penso assim, não abro mão. Não, gente, nós estamos em tempo de mudança, estamos em tempo de reciclar. Então, se é dado para nós mais vida e mais saúde, porque, ou mesmo que tenhamos algumas doenças, porque é normal, natural, irmos perdendo, às vezes, o vício, às vezes a energia, às vezes o tônus, mas isso, gente, pode ser recuperado. Então, tá na hora de deixar a preguiça de transar, a dor de cabeça, é uma reclamação básica, né, das mulheres, dor de cabeça, e cultivar coisas boas, gente. Cultivar coisas boas, porque é aqui e agora que nos é dado fazer isso. E agradecer a vida que nós estamos aqui agora vivendo, porque outros, de repente, já se foram. Então, é isso. E também uma pergunta que me foi feita é o seguinte: é possível, que tem a ver com essa introdução que eu dei, é possível continuar desejante ao longo da vida? Aí eu respondi: sim, é possível se tornar, é possível manter-se desejante ao longo da vida. Agora, mas manter-se desejante e essa chama do amor e da tesão acesas tem a ver com uma série de coisas, com uma série de fatores. Manter a tesão, manter o desejo tem a ver com a constituição, por exemplo, fisiológica que nós temos, quer dizer,
o nível de hormônios que nós temos, de tal modo que uma mulher pode ter muito hormônio, ter hormônios à flor da pele, enquanto outra pode ser devagar, quase parando, ou quase uma pessoa assexuada. Então tem a ver com essa constituição fisiológica, tem a ver com a cultura que nós vivemos, tem a ver com a idade, tem a ver com a religião e a influência que nós deixamos que a religião tivesse nas nossas vidas, tem a ver com a educação, se eu tive uma educação repressora ou mais permissiva. Então, vejam, é uma série de coisas. Nós podemos sim manter a chama acesa, manter-nos desejantes, quer dizer, eu desejar, e também sermos desejadas, se nós tivermos esse tipo de cuidado. E vai depender também da nossa consciência psicológica do desejo. Se eu sinto desejo e se eu me permito sentir, se eu sei que isso é saudável, que isso me faz bem, então eu posso ir atrás de satisfazer o meu desejo, vocês concordam? Agora, se eu tenho desejo, fico quieta, em casa, parada, não olho para os lados, não procuro novas experiências, não procuro conviver com as pessoas, eu vou ficar fechada. Daqui a pouco, a pessoa, falando de um modo assim mais jocoso, brincalhão, de repente a pessoa morre e nem se dá conta de que morreu. E tem a ver também, gente, com questões de doença ou medicamentos, porque a tesão, o desejo, diante de algumas doenças, por exemplo, doenças hipertensivas, diabetes, depressão, a medicação usada para essas questões, elas podem causar, né, ter como efeito colateral o rebaixamento da libido. Mas é importante consultar o seu médico periodicamente, não é? O ginecologista e o urologista, e de repente, se necessário for o psiquiatra, para que essa medicação que está causando o rebaixamento da libido possa ser trocada e ajustada. Então, o que eu quero dizer? As pessoas têm que botar a mão na massa. E tenham liberdade de compartilhar suas dores com o parceiro, com a parceira e buscar a solução. Porque enquanto você fica sem expor as suas dores, ninguém pode te ajudar, nem o próprio parceiro, tá? E por último, questões também do relacionamento, que são básicos, porque existem relacionamentos muito nocivos. Por exemplo, relacionamentos onde você percebe claramente uma luta pelo poder. Cada um quer ter razão e não abre mão. Gente, é cansativo escutar isso no consultório. É cansativo no sentido assim, as pessoas têm que falar mesmo, têm que falar para o terapeuta sexual, mas é constante, cansativo de ouvir no sentido de que é constante e a pessoa não se dá conta, é muito difícil a pessoa se dar conta de que ele ou ela tem culpa no cartório, entendeu? Então, os casais precisam admitir suas dificuldades, falar um com o outro e procurar ajuda, porque sozinhos tem questões que só o diálogo resolve, mas tem questões que são tão básicas e tão difíceis que a dificuldade até de conversar impede que os casais busquem solução por eles mesmos. Então, é importante buscar ajuda. Também me foi perguntado quais são os temores que os idosos têm em relação à sexualidade, né, no envelhecimento. Os idosos, ou as pessoas em geral também, mas nós estamos falando de idosos, as pessoas têm dificuldade de aceitar os seus desejos, porque os idosos às vezes se discriminam. Eles falam que
o discurso do idoso é: a sociedade me discrimina, eu não posso nem mostrar meus desejos, eu sou criticado, mas muitas vezes o próprio idoso se discrimina. Então, não precisa de ter autocrítica. Por quê? Porque a sexualidade é um direito das pessoas em geral. O direito e a tesão que um senhor idoso de 80 anos, 70, 78, ela é similar à dos jovens. Agora, o que diferencia é o modo de exercer sua sexualidade, porque nem vejo motivo para estar comparando o jovem com o idoso, jovem com o idoso. Estou querendo dizer o seguinte: o idoso tem direito a ter sexo. É natural, é saudável. Então não precisa se envergonhar de jovem, não. Os jovens transam como podem, os mais idosos transam como podem, como seu corpo aguenta, como seu desejo te estimula. Então, as mulheres, então, é muito comum: eu tenho medo de não ser atraente, eu tenho para o meu parceiro, eu tenho medo que ele me troque, eu tenho medo de ser julgada. A mulher, por exemplo, tem desejo, mas morre de vergonha, digamos, de falar para o parceiro que quer alguma coisa mais apimentada, ou que quer usar algum toy como auxiliar para incrementar, melhorar a tesão. Então, a mulher tem medo de não ser suficiente para ele, de ser julgada, e os homens também têm medo de não dar conta de satisfazer aquela mulher. Então, gente, é tanto medo, então nós precisamos afastar os medos e lidar com as possibilidades que nós temos em nossas mãos. E uma outra questão que me foi perguntada é: que conselho eu daria para os homens e as mulheres de mais idade, longevos, que por algum motivo eles tenham dificuldade em ter relações sexuais? Então eu respondo: mulher e homem precisam fazer consultas periódicas ao ginecologista e urologista. Atividade física, gente, é básico e fundamental, todo mundo sabe disso. Estimular a alimentação balanceada, né? E é importante que se mantenha a atividade sexual contínua, porque aquilo que nós repetimos se torna um hábito, e um hábito gostoso. Diminuir o estresse e a ansiedade. Muitas pessoas de mais idade ficam naquele estresse, naquela ansiedade, e aí acontece aquela ansiedade de desempenho em que vira uma bola de neve, porque eu fico ansiosa se eu vou dar conta, se eu vou chegar no orgasmo, se vai ser bom, se ele vai gostar, se ela vai gostar, e essa ansiedade leva a mulher ou o homem a ficar se observando, e a pessoa não se entrega ao ato sexual. E quem não se entrega não pode gozar, né? E que mais? Usar fantasias sexuais para estimular a relação, conversar um com o outro. O diálogo é básico, cabe em qualquer lugar. Aceitar as diferenças um do outro e as preferências, e tentar achar alguma coisa em comum que os dois possam gostar. Mudar os conceitos de corpo ideal, gente. Isso é basicamente feminino, porque corpo ideal é aquele que te dá prazer, e o corpo que te dá prazer é esse aqui, que você está com ele aqui agora. Namorar mais e curtir mais a vida. Então, gente, basicamente é isso. Eu poderia estar aqui falando por mais algum tempo para vocês, mas eu cheguei do evento, e antes de descansar eu tive essa vontade de compartilhar com vocês, e estou aqui
fazendo isso, né? Cumprindo o meu desejo. Vejam, o desejo sexual é assim também. Eu tenho um desejo e aí eu tento realizar aquele desejo. Agora, eu cheguei do evento e antes de descansar eu resolvi, eu quero gravar um vídeo para compartilhar com as pessoas que me seguem essas coisas gostosas, importantes que nós discutimos nessa conversa no sofá. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, suas amigas, sigam o meu canal, me dê sugestões do que vocês estão achando dos meus vídeos e te vejo no próximo vídeo.